Quero. Boa noite a todos, muito obrigado pelo interesse em Alceu Moroso Lima. Para quem não sabe, para quem está vindo pela primeira vez, esse é um programa de jornadas, Jornada Tristão, que o grupo Paysandu, que são gente interessada em manter a memória de Alceu e da obra de Alceu, sobretudo. Esse trabalho nosso é fazer essas jornadas, fazer essas apresentações uma vez ou duas ou uma vez por ano, e seja presencialmente quando podia e agora virtualmente. E também a gente mantém o site alceumorosolima.com.br, onde é possível encontrar toda a correspondência passiva de meu avô, Tristão. Hoje nós queremos tratar de Thomas Merton, que foi um monge trapista americano, nascido na França em 1915, filho de um pintor neozelandês e de uma americana. Aos 13 anos de idade, ele nasceu em 1915, como eu já disse. Aos 13 anos de idade, em 28, a família mudou-se para a Inglaterra. E aos 17 anos, em 1932, Merton ingressou na Universidade de Cambridge, estudando literatura inglesa. E no ano seguinte, ele ficou lá um ano, ficou pouco tempo, depois se mudou para os Estados Unidos e estudou em Columbia, se formou em Columbia. Ele, na juventude, não teve preocupações metafísicas assim duradouras. Afinal, em 1939, depois de anos muito bandoleiros e boemia, ele se converteu ao catolicismo e ingressou nessa abadia de Getsemane, no Kentucky, nos Estados Unidos. Isso tudo está retratado num livro que ele escreveu, A Montanha dos Sete Patamares. O Merton, assim como Alceu, tinham conhecido uma igreja, ele, embora bem mais moço, né? Quase 20 anos, 22 anos mais moço. Como é que é? 22 anos mais moço. Ambos tinham conhecido uma igreja tridentina, uma igreja que considerava uma igreja de reação à reforma protestante, e uma igreja que se tornou muito preocupada com a ordem, talvez excessivamente preocupada, ou apenas preocupada com a ordem, e eles achavam que o mundo era uma preparação para a vida sobrenatural e ponto. Essa igreja, recomendo, nesse tempo se fazia como se reproduzia-se católicos as instituições sociais. Então, se havia uma escola, já como há uma escola, criava-se uma escola católica. O partido político, da mesma forma que existe, criou-se um partido católico e tal. Isso tudo é reflexo dos muros altos que a igreja teve na influência desse tempo do Concílio de Trento, dessa época tridentina. Porém, Maritain teve uma influência muito grande, tanto em Merton como em Tristão, e ele diz o seguinte: devemos reconhecer que o mundo se tornou secular e profano. Nós católicos, queremos manter os valores evangélicos presentes, porém, reconheçamos isso. Invertemos um pouco essa ideia de que a vida é apenas uma preparação para a morte.
De modo que, e isso foi, digamos, o norte do Concílio Vaticano II, foi essa influência do Maritain, que já tinha se espalhado por Tristão e por Merton e por uma grande intelectualidade, inclusive brasileira e latino-americana e tal. Acho que hoje devemos ter gente, formaram-se muitos círculos em torno da obra do Maritain, e há uns na América Latina, no Brasil há um, e muito bem. O Tristão estava morando nos Estados Unidos nos anos 50, de 51 a 53 ele morou com a família em Washington, onde ele foi diretor da União Pan-Americana, que era o embrião, digamos, da OEA. E nesse período ele escreveu para o Thomas Merton, propondo que já era trapista, e nesse convento de Getsemane, propondo que visitá-lo. Merton era muito restritivo com esse negócio de visitas, porque ele tinha se tornado um best-seller, grande best-seller nos Estados Unidos, e além do voto de silêncio que tinha dos trapistas. Mas, porém, ele reconheceu aquele nome em cartas que ele havia recebido, eu não sei, não me lembro mais, se de Maritain ou do Etienne Gilson, que era um outro tomista muito importante na França, que tinha se correspondido com Tristão, que esteve aqui, que esteve no Rio e tal. E então o Maritain topou a visita. E aí Tristão foi de automóvel, levou a mulher, 3 filhos, e foram lá para Louisville, no Kentucky. E os homens se hospedaram no convento e participaram lá das cerimônias de madrugada, acordavam às 2 da manhã, acompanharam o cotidiano dos trapistas. Minha avó teve que se hospedou numa casa de família que alugava quartos na cidade, em Louisville. E aí passaram o dia, conversaram muito, e essa visita esse encontro teve muita repercussão, que influenciou muito, marcou muito Tristão, gostou muito, e ele menciona isso em dezenas de artigos posteriores. O Merton, um aspecto muito interessante dele é que ele trabalhou muito com os monges budistas do Extremo Oriente, e sobre a ideia eles discutiram, elaboraram, então trabalharam em conjunto sobre meditação, isso que agora está se tornando tanto na moda e que a pandemia incentivou muito, a meditação. Ainda hoje, ontem no Estadão, tem um grande artigo sobre silêncio, e é muito interessante, eu ainda não li todo, não tive tempo, mas é muito interessante, de um colaborador do Estadão no Caderno 2, que fala sobre silêncio. Então esse assunto agora, a meditação, despregou, não tem mais nada a ver com religião e com adesão, se você é católico ou não, tudo isso. Agora, meditação adquiriu um moto próprio, e também não precisa ser budista e tal. E agora, então o Thomas Merton se correspondeu muito com ele trabalhou muito com essa gente e tal, e aos 53 anos de idade ele conseguiu licença do abade de Getsemane para ir para o Oriente visitar um desses sujeitos com quem ele tinha se correspondido. E nesta visita, aos 53 anos de idade, hospedado lá, ele, no banheiro, o barbeador tomou um choque elétrico e foi fulminado ali aos 53 anos. Mas resta dele essa obra que se tornou best-seller, e inclusive essa autobiografia, Montanha dos Sete Patamares.
para concluir, queria mencionar 2 fatos femininos. Um deles é que a tradutora do Maritain para português era uma freira beneditina em Petrópolis, irmã Emanuel de Souza e Silva, que tinha estudado na Inglaterra, e então ela divulgou, garantiu muita qualidade na tradução dos trabalhos dele. E um último fato pitoresco, que nessa casa de família, onde minha Maria Tereza se hospedou lá em Louisville, o pessoal, a dona da casa, uma senhora gentilíssima, tudo muito atencioso, bem americano, muito capaz disso, realmente dá uma atenção danada. E tal, e tudo. E minha avó também vinha muito do tempo da Belle Époque, era todo mundo muito cerimonioso, ninguém falava em dinheiro, era coisa, falta de educação falar em dinheiro e tal. Aí aquelas gentilezas todas, e na saída, literalmente, na porta de saída, ela disse, so thank you very much. A mulher disse, $3, please. Muito bem, assim foi. Então era isso que eu tinha para dar start nessa nossa encontro hoje sobre Thomas Merton, e vamos ouvir então os trabalhos do Guilherme Arduini, do Leandro Garcia e do Alessandro Garcia, que são parte do grupo Paysandu. Boa noite, muito obrigado. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme Ramalho Arduini e é com muito prazer que eu integro essa jornada. Desde 2015 são promovidos eventos para difundir e tornar um pouco mais conhecida a figura de Tristão de Ataíde. Nesse ano a gente agrega, a gente adiciona a esse grande pensador brasileiro a figura de Thomas Merton, uma liderança mundial, reconhecido pela qualidade dos seus escritos e pela profundidade da sua espiritualidade expressa nesses escritos. E é justamente para falar sobre essas 2 personalidades que eu resolvi intitular a minha fala de O Dionisíaco e o Apolíneo, fazendo a menção a 2 conceitos da psicanálise, trabalhados em especial pela Melanie Klein, uma autora da psicanálise do século XX, e ela define a personalidade dionisíaca como aquela que age a partir das suas paixões, é aquela que organiza o seu lugar no mundo a partir daquilo que sente, né? E como vai processar essas paixões que o movem, né? E um pouco em contraponto, essa figura do dionisíaco, nós temos o Apolíneo, que é a pessoa do equilíbrio, da visão sempre otimista, mas sempre racionalizada sobre as coisas. E é lógico aqui que eu estou fazendo referência ao Thomas Merton e ao Tristão de Ataíde, imaginando que talvez a gente pudesse posicionar o Merton mais na figura do Dionisíaco e o Tristão mais na figura do Apolíneo. São personalidades complexas, tem um pouco dos 2 lados, mas eu acho que a gente pode fazer essa aproximação por polos, porque isso nos permite inclusive enxergar algo muito interessante, como nessa diferença de personalidades e até de trajetórias, de forma como se posicionam na vida, eles constroem uma amizade, uma mútua admiração, que inclusive aponta para o mesmo tipo de preocupação sobre o nosso lugar do mundo, sobre como enfrentar um século tão difícil e tão confuso como foi o século XX. Mal sabiam eles que talvez a gente possa ousadamente dizer que o século XXI aprofundou essas características do século XX. Então, enfim, são autores que nos dizem muito ainda sobre o nosso presente e nos ajudam a inclusive trabalhar nossa mística, se assim desejarmos. Mas como eu disse, essa jornada começou lá em 2015, foi a primeira vez que a gente organizou um evento em conjunto sobre o Tristão de Ataíde, foi no Sesc São Paulo.
E então, na verdade, esse momento inicial é também um agradecimento ao Instituto Afrânio Afonso Ferreira, né? E uma retomada das diversas ações que esse instituto, é, vou mencionar alguns dos nomes, né? O Chiquito, o Alberto, o seu Alceu e tantos outros familiares, além do próprio Chiquito e do seu Alceu, familiares de Tristão de Ataíde que têm ajudado e financiado essas iniciativas de divulgação e de reflexão a respeito da figura de Tristão de Ataíde, e veja a quantidade de parcerias estabelecidas. Já mencionei o Sesc São Paulo, então para quem tiver interesse, pode inclusive procurar por esse cartaz azul, que vocês devem estar vendo aqui em cima, vai encontrar um livro com essa capa, olha só, um livro eletrônico disponível para download. Além desse evento no Sesc São Paulo, a gente também fez eventos no Rio, onde a gente pôde falar na Fundação Casa de Rui Barbosa, na Escola Parque. Voltamos a São Paulo para falar na Escola da Vila. Viajamos a São João del Rei, onde tivemos a oportunidade de falar na Universidade Federal de São João del Rei. E agora encontramos esse formato virtual que permitiu a ampliação de público, né? Então, eu gosto de agradecer ao IAAF, porque ele na minha modesta concepção, a concretização dessa frase de Scott Fitzgerald, a frase com a qual ele fecha o livro O Grande Gatsby, e ele diz assim, ó: assim prosseguimos, barcos contra a corrente, arrastados incessantemente para o passado. É esse barco que navega desde 2015 e que nos ajuda a enxergar melhor o passado, porque ele é a forma que nos permite atuar melhor em nosso presente. E eu sou um navegante dentro desse barco, sou professor universitário desde 2015, gosto de destacar duas publicações, uma que aconteceu em 2015, Em Busca da Idade Nova, é um livro que saiu pela EDUSP, meu. Um outro livro meu deve sair pela editora Alameda, com o título de Combates Imaginados, mas além disso eu tenho alguns capítulos de livro e artigos em periódicos publicados aqui no Brasil e no exterior também. Eu pesquiso a vida do Tristão de Ataíde ou do Alceu Moroso Lima, como preferirem chamar, desde 2005 e faço parte, sou um pesquisador da educação, então eu integro grupos no Brasil, na Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas, e atualmente também estabeleci parcerias na França com a Universidade Jules Verne. No nosso próximo slide a gente vai ver um pouco mais sobre essa figura dionisíaca de Thomas Merton, e é muito interessante que a gente retome alguns dos títulos da obra dele e das obras dele, como, por exemplo, Dançando nas Águas da Vida. A gente pode dizer que ele não só dança nas águas da vida, como ele mergulha profundamente nessas águas, né? Ele é um ser humano, ele se enxerga como um ser humano como qualquer outro, mas como justamente por essa capacidade de se enxergar, inclusive naquelas paixões e de saber lidar com elas, ele é uma forma de santidade ou de elevação espiritual, dependendo da forma como você quiser encarar a sua religiosidade, ela que nos desafia no século XXI, mas de uma forma realista, né? Eu gosto muito dessa frase de um americano chamado Daniel Horan, quando ele diz que Merton é atual porque ele é um dos poucos exemplos de cristão que não são onerados pela geografia, né? Ele é uma pessoa verdadeiramente moderna, né? É uma história, portanto, que dialoga muito com o tempo em que vivemos uma crise de identidade, uma crise das instituições. Em especial se nós formos conversar com nossos filhos, netos ou nossos estudantes que nasceram já nesse século XXI, há uma descrença muito forte na capacidade de pensar em valores que guiem a nossa vida, de buscar uma coerência que inclusive represente não um peso, mas uma projeção daquilo, da marca que eu quero deixar, ou seja, uma visão de futuro, uma visão daquilo que eu quero deixar como legado para outras gerações. E esse olhar perscrutador que nós vemos em Thomas Merton foi capaz
de deixar, através de seus escritos e de suas ações, essa visão, esse legado de futuro. Né? E nessa sua tentativa, então, de deixar um legado, o Thomas Merton, ele tem uma característica muito interessante, que é a realização, a escrita contínua de diários. Esses diários foram sendo publicados, alguns deles, inclusive, já na década de 90, e deles emerge uma figura que não nega suas próprias paixões e, pelo contrário, as acolhe. Né? Isso tem muito a ver com a espiritualidade oriental que o Merton busca. A gente vai falar um pouco mais sobre o estilo dele adiante, quando a gente for falar sobre Tristão de Ataíde. Mas o que chama a atenção, então, nesse homem que mergulha, que dança nas águas do tempo, a escrita, aliás, né, a escrita de Merton é sempre muito imagética, sempre muito criativa, nos leva a sensações, e essas sensações nos conduzem a uma reflexão a partir das imagens que ele propõe. Esses jornais íntimos, né, esses diários, são uma forma que ele tem de registrar o que ele sente. O homem de carne e osso que ele é, com suas inclinações, suas paixões, nem sempre muito aceitáveis para a sociedade, às vezes até gerando dificuldade nele próprio, mas é justamente por se conhecer bem que ele é capaz de exercer a sua liberdade. Então eu gosto de mencionar 2 exemplos. O primeiro deles é quando ele, já um monge consagrado, um autor do livro Como a Montanha dos 7 Patamares, né? Então, um autor considerado místico, espiritual, uma liderança espiritual, e ele vai fazer um tratamento, e lá em 31 de março de 66, depois de uma operação para a coluna, ele vai receber um banho de uma enfermeira chamada Maggie Smith, e os dois se descobrem perdidamente apaixonados um pelo outro. Thomas Merton, já um homem cinquentenário, como eu disse, consagrado literariamente e uma liderança religiosa. Maggie Smith, uma estudante ainda de enfermagem, com mais ou menos a metade da idade de Thomas Merton. Vejam que nessa situação a gente imaginaria 2 saídas, né? A primeira delas seria uma negação total da existência dessa paixão. E uma outra saída possível, embora não fosse aceitável socialmente, mas a gente sabe que é extremamente comum, seria a tentativa de esconder, mas de viver como uma espécie de paixão clandestina. E o Thomas Merton foge dessas 2 alternativas, né? Ele de fato encontra a Maggie Smith, não vamos entrar nos detalhes do que aconteceu, acho que isso é da intimidade e não cabe a gente também fazer hipóteses, conjecturas, mas ele registra no diário dele o homem que ele é, o homem que se vê perdidamente apaixonado e que, inclusive, é correspondido nessa paixão. Que fique claro que Maggie Smith também ama o Thomas Merton. E, no entanto, né, como eu disse, essa paixão se inicia em 31 de março de 66, vai perdurar o ano de 66 e parte do ano de 67, até que mais ou menos para o final do ano de 67, Merton decide que ele pode, que a ideia de casamento para ele, naquele momento da vida, ela não caberia e que ele deve continuar dedicando seu amor exclusivamente a Deus. Né? E com isso ele se afasta de Maggie Smith. Então ele exerce novamente a liberdade e toma uma decisão. O importante aqui não é pensar em qual decisão ele tomou, ou talvez o mais importante seja estabelecida uma coerência com aquilo que eu sou. Eu reconheço minha paixão pela Maggie Smith, no caso dele, mas eu reconheço que eu tenho um amor maior, que ele encontra na vida trapista esse amor maior. E que, portanto, entre 2 paixões conflitantes, ele escolhe aquela que para ele é mais importante e é coerente com isso. Uma vez deixada Maggie Smith, ele continua na sua vida trapista. Por ironia do destino, ela vai ser interrompida em 68, nós não saberíamos o que aconteceria com ele. É fato também que ele já tinha escrito textos imaginando que o celibato
já não fazia mais sentido numa realidade de igreja pós-conciliar. Ele não é o único que escreve sobre isso. Aliás, aqui no Brasil, a gente tem um livro do Kenneth Serbin a respeito disso, Igreja e Celibato, um livro bem interessante. Enfim, é uma crise geracional que ele vive e toma suas decisões. Ele exerce a sua liberdade justamente por se conhecer bem. E nessa tentativa de se compreender e de ajudar as outras pessoas a se compreenderem também, ele encontra a figura de Tristão de Ataíde. Então eu gosto de usar a imagem de uma música do Skank, que eu acho extremamente aguda. São dois rios inteiros que se encontram, e são dois rios sem direção, não porque eles sejam desorientados, mas porque eles têm os ouvidos e os olhares atentos às questões mundiais, às questões da sua própria existência, e a partir disso, portanto, eles têm sentido na vida, mas eles não têm uma prisão a uma trajetória pré-determinada, portanto, eles vão seguir a direção daquilo que a coerência da consciência deles lhes exigir. E é por causa desse sentimento em comum que a gente vai ver o Alceu Moroso Lima dizer que Thomas Merton é o João da Cruz do século XX. Né? João da Cruz, a gente sabe, é aquele autor renascentista que é considerado ao mesmo tempo um pai, um dos padres da igreja, né? Assim, uma autoridade em termos de espiritualidade, mas também uma autoridade literária. Os escritos de João da Cruz são vistos como de valor literário universal até o presente. É nesse sentido que Alceu Moroso Lima fala de Thomas Merton. E por que, aliás, né, Alceu Moroso Lima sabia que Thomas Merton tinha se decidido pela vocação religiosa, entre outros fatores também pela leitura de João da Cruz. A gente vê aqui, inclusive, né, a imagem deles como numa das visitas, ou na visita que Tristão de Ataíde fez ao mosteiro de Getsemane. Bom, com isso eu encerro a minha fala, apenas destacando aqui como mensagem final que um dos elementos sobre os quais a gente pode falar também, e nesse sentido elogiar a atualidade de Thomas Merton, é a sua preocupação com as questões estruturantes da desigualdade e da violência nos Estados Unidos. Então, ele é um dos autores, mesmo antes de se tornar monge trapista, o Thomas Merton já tem uma experiência de trabalho social no Harlem, no bairro negro, aliás, para quem ele doa as roupas quando ele decide entrar e é aceito na abadia trapista. E mesmo depois de monge, como autor consagrado, ele vai elogiar a não violência de Martin Luther King, mas mais que isso, ele vai também estudar a figura de Malcolm X, que a gente poderia dizer nada é mais distante de Merton do que Malcolm X, no sentido de como eles enxergam a violência. E, no entanto, Merton mostra a empatia por Malcolm X, no sentido de compreender o porquê ele defendia, ou durante parte da vida defendeu, a violência como forma de libertação dos negros. Por quê? Porque há uma violência prévia cometida contra essa população. Então, em um momento em que a gente discute, né, em especial no mês de novembro, agora, né, quando vocês vão ver esse vídeo, esse mês vai ter passado já, o racismo estruturante da sociedade brasileira, o que o Thomas Merton escreveu sobre o racismo estruturante dos Estados Unidos é extremamente importante para a gente como estudo comparativo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa fala e fico à disposição para dúvidas. Um abraço. Olá, minha gente, eu sou Alessandro Garcia da Silva, professor do Instituto Federal Fluminense, e é uma alegria poder participar de mais uma dessas nossas jornadas dedicadas ao Alceu Moroso Lima, ao Tristão de Ataíde. Essa jornada, para mim, ela tem um sabor
muito especial, por duas razões. A primeira delas é que o tema dessa jornada me permitiu gastar um tempo com um autor que eu já desejava há bastante tempo ler, que só conhecia de modo mais indireto, e dessa vez, motivado por essa jornada, eu pude gastar algumas horas aí na sua companhia, na companhia dos seus textos. E o segundo motivo é que essa jornada também me propiciou a oportunidade de, mais uma vez, gastar tempo com um tema que já faz assim um bom tempo me incomoda, me motiva, né, me dá vontade de pesquisar. Vamos lá, né? O autor é o Thomas Merton. Essa jornada, vamos pensar as relações do Alceu com o Merton. Thomas Merton, com toda certeza, foi um dos autores católicos, mais importantes do século XX. E ele foi muito importante para o Alceu Amoroso Lima. Importante a ponto do Alceu querer encontrá-lo pessoalmente. Então, o Merton é o autor que há muito tempo eu desejava ler com calma, ler com certa dedicação, e agora eu pude fazer isso. E o tema é o tema da conversão. Por quê? Já faz alguns anos aí que eu me dedico um pouquinho a pensar em intelectualidade católica. Meu mestrado foi nisso, meu doutorado foi nisso. E nos estudos sobre os intelectuais católicos, não raro, aparece a questão da conversão. Vieram muitos intelectuais católicos, foram não católicos em algum momento de suas vidas e, se tornaram católicos. Esse tema da conversão aparece com frequência, às vezes nos estudos há alguns parágrafos pensando nessa questão da conversão, há às vezes um ou outro capítulo narrando essa conversão, mas essa conversão, essas conversões me parecem em grande medida não pensadas ainda. Pensar esses processos de conversão e os significados desses processos, ao meu ver, é uma tarefa central. Em parte, isso, pelo menos no horizonte que eu contemplo, é ainda um trabalho a ser feito. Em resumo, já situando as balizas aí da minha fala, eu vou fazer uma análise comparativa das conversões de Alceu Amoroso Lima e Thomas Merton a partir de relatos dos próprios, a partir da maneira que eles mesmos pensaram essa conversão. Poderia ser feito de outra maneira, eu poderia pensar a partir de relatos de outros. Na verdade, eu vou dar voz a eles e pensar a partir do que eles disseram. Vamos lá, né? No caso do Thomas Merton, ele escreveu um relato autobiográfico, um best-seller, na verdade, que foi A Montanha dos Sete Patamares. Nesse relato, ele narra a sua conversão ao catolicismo e o processo de entrada para a vida monástica. Ele foi um monge, né? Um cisterciense. Então, a conversão dele ela é consumada com essa entrada para o mosteiro. Então o objeto, ou melhor, a fonte principal da conversa sobre Merton vai ser esse livro, A Montanha dos Sete Patamares. O Alceu Amoroso Lima, ele nunca escreveu um relato autobiográfico desse tipo, embora menções à sua conversão tenham aparecido em N lugares. Mas o Alceu tem um texto fundamental que é Adeus à Disponibilidade. Em Adeus à Disponibilidade, o Alceu não narra a sua conversão, mas ele declara a sua conversão para a intelectualidade católica brasileira. É um texto que ele escreve em resposta a Sérgio Buarque de Holanda, ou seja, ele declara a sua conversão àqueles que já, de alguma maneira já estavam falando dela e reagindo a ela. Além disso, o Alceu tem o que é mais próximo à autobiografia, uma longa entrevista que ele concedeu ao Medeiros Lima e tem por título, foi publicada com o título de Memórias Improvisadas. Talvez seja mais próximo de uma autobiografia. E por fim, a conversão do Alceu, o processo de conversão do Alceu teve muito ligado a um diálogo epistolar. Um diálogo epistolar com o Jackson de Figueiredo. E essas cartas elas foram publicadas, então a gente consegue ter acesso a elas. Bom, então esse vai ser um pouquinho o meu horizonte, as minhas fontes consultadas, mas por que eu julgo tão importante tratar esse tema da conversão, minha formação em ciências sociais? Por que eu julgo pensar um pouco sociologicamente esse tema da conversão importante? Porque no que diz respeito, primeiro, no que diz respeito aos intelectuais católicos, boa parte, já mencionei isso aqui, boa parte é composta por pessoas que se tornaram católicas, por pessoas que
passaram por um processo de conversão. Isso não é um dado trivial para entender essa intelectualidade. Então, se essa intelectualidade é marcada por um processo de conversão, e não são... Existem, claro, católicos de berço, vamos chamar assim, mas se uma parte considerável não é assim, cara, bom, isso provavelmente tem impactos consideráveis. O que isso significa? Enfim, é importante pensar esse tipo de coisa. E além do que, embora aqui meu objeto seja dos intelectuais católicos, pensar a conversão é pensar, sei lá, uma reconfiguração do eu, a partir da adesão a uma nova visão de mundo. Isso não é monopólio das religiões, não é monopólio do catolicismo. Então, pensar as conversões é pensar esse tipo de processo e as consequências dele. Mas olhando para aquilo que de fato me interessa, por que então que uma parte considerável dessa intelectualidade no século XX, principalmente na primeira metade do século XX, é composta por conversos? Eu trago algumas hipóteses. A primeira é que o converso é alguém que já navegou por outros mares. Esse é um ponto importante. Porque assim, né, um converso, quando adere ao catolicismo, que é o horizonte nosso nessa fala, quando ele adere ao catolicismo, ele possui uma compreensão bem peculiar desse catolicismo, que é distinta existencialmente daquela pessoa que viveu sempre nessa religião. Mas não só isso. O converso é alguém que entende o outro lado. E o que eu estou chamando de outro lado aqui pode ser qualquer coisa que não aquela religião que ele aderiu, ou aquela visão de mundo que ele aderiu. No caso do catolicismo, o converso é alguém que entende o grupo ou a cultura que ele considera não católica da qual ele veio. Então, por exemplo, o converso ele vai dialogar com a secularidade de uma maneira distinta, uma maneira toda própria, porque, bom, se ele veio desses ambientes mais não religiosos, vamos dizer assim, ele conhece melhor os processos, ele consegue perceber melhor certas fissuras, ele consegue entender melhor certos dramas, porque esses dramas, essas fissuras, foram dele. Então, o converso ele acaba funcionando bem como um porta-voz da religião para espaços não religiosos, espaços que ele frequentou antes e que, de alguma maneira, ele tem certo domínio da linguagem. Então, ao meu ver, essa é uma das hipóteses que ajuda a gente a pensar a importância desses conversos para a construção de uma intelectualidade católica. Mas não só isso. O convertido, ele é alguém que viveu processos de ruptura e de adesão. É isso, né? Uma conversão ela envolve, né? Ruptura e adesão. Em certo sentido, o convertido ele funciona como uma crítica àquilo que ele rejeita. Por exemplo, né? Alguém que deixa uma religião por outra, ele acaba funcionando como uma crítica àquela outra religião que ele deixou. Alguém que deixa uma visão de mundo por outra, ele acaba funcionando como uma crítica. Nesse contexto, a conversão ela é a mais forte das apologéticas. E os relatos de conversão, eles funcionam como uma apologética existencial. Gente, pensem nas Confissões de Santo Agostinho, que é um relato de conversão paradigmático e que, inclusive, o pessoal chama a Montanha dos Sete Patamares do Merton de Confissões do século XX. É um relato que a gente mostra o Agostinho deixando os maniqueus, deixando depois certo platonismo. O Agostinho vai passando por diversas posições até chegar ao catolicismo, que é visto como triunfante. Então, uma conversão é uma apologética existencial. E um ponto que vale dizer é que um relato de conversão, ou algo como a Deus a disponibilidade, que não é um relato, é uma declaração de conversão, é uma espécie de maneira de se recolocar, ou de se colocar no campo intelectual literário. Aqui a gente está falando de intelectuais, vale dizer isso. A pessoa ela se recoloca, ela diz de onde ela está partindo. E com Alceu isso foi muito explícito. O Alceu, quando publica ali no final da década de 20 o Adeus à Disponibilidade, ele já era um intelectual reconhecido, um crítico literário, muito reconhecido por causa da sua crítica
da sua crítica à literatura modernista, perdão, deu uma engasgadinha aqui, né? Ele foi, assim, das principais vozes da crítica literária dessa primeira metade do século XX. Quando ele diz adeus à disponibilidade, ele está declarando que a sua atuação agora vai ser outra. E ao fazer isso, ele se declara a não católicos, dizendo, vou falar de outra maneira, e declara-se aos católicos também, se colocando de alguma maneira como um porta-voz. Então ele se recoloca. Com Merton, em certo sentido, a Montanha dos Sete Patamares funciona como uma apresentação. Ele já tinha uma carreira intelectual, alguns escritos, frequentava certo círculo intelectual, mas a Montanha dos Sete Patamares ele escreve depois que ele entra para o mosteiro, publica 10 anos depois, ele já está no mosteiro há 10 anos, e ela é um livro que alcança grande fama. Então ele se coloca no campo intelectual a partir desse livro, né? Depois virão muitos outros. Mas vamos lá, vamos pensar as duas figuras. Tanto Merton quanto Alceu, eles nasceram em condições privilegiadas. O Thomas Merton vive entre a Europa e Estados Unidos, muda para os Estados Unidos muito cedo, e ele foi filho de dois artistas. Ele foi filho de dois artistas, de uma dançarina e de um pintor. Ele não passa por grandes privações na sua vida, perde a mãe muito cedo, vive um pouco como nômade ao lado do pai, mas vive uma vida aí no geral, de classe média alta nesse contexto dos Estados Unidos. Não tem grandes problemas, vamos colocar assim, financeiros, materiais. Já o Alceu é filho da burguesia carioca, de uma família rica de industriais, possui contato com a Europa desde a sua juventude. A Europa é muito importante para o Merton também. O Merton depois muda para a Europa, vive ali entre a França e a Inglaterra durante bastante tempo. São dois homens dados às letras. O Merton pretendia ser escritor e teve uma formação acadêmica tradicional voltada para isso, né? Fez aí mestrado, doutorado. Já o Alceu, ele faz a sua formação em Direito, se dedica à crítica literária nos jornais, cria um pseudônimo, não fala, que é o que eles chamam de Ataíde, não fala, vamos dizer assim, tem receio das reações, então cria um pseudônimo e, tido como uma autoridade no contexto da literatura brasileira. Ambos, em determinado momento de suas trajetórias, foram tomados por certa sensação de insatisfação. O Alceu, inclusive, ele vai dizer que essa insatisfação foi marca da sua geração. Merton e Alceu não são da mesma geração, daqui a pouco eu vou mencionar um pouco isso, mas o Alceu coloca essa insatisfação como marca da sua geração. Qual foi a geração do Alceu? É aquelas pessoas que foram jovens durante a Primeira Guerra Mundial. Olha as palavras do Alceu em Memórias Improvisadas. Vou ler para vocês. Os últimos anos, de 1910 e 1914, representaram um fim da doçura de viver, da facilidade da vida. Daí, a não existência de um sentimento de geração, que só vai surgir vagamente a partir de 1914, definido por uma palavra que seria o grande divisor de águas, a palavra que marcaria a segunda fase de nossa geração, a palavra inquietação, que hoje se transformou em angústia, com a qual se exprime um novo conceito de vida. Ou seja, a insatisfação marca esse momento, pelo menos nesse contexto dessa classe social a qual o Alceu pertence, no contexto social no qual ele se movimenta, aqueles que ele considera a sua geração. A inquietação, esse profundo incômodo existencial, foi no Alceu o motor que desencadeou o seu processo de conversão, o processo que o levaria ao catolicismo. Esse processo de uma insatisfação levar a uma conversão foi algo relativamente bem comum e, do ponto de vista do contexto histórico, até bem compreensível. Pensem, meus queridos, o mundo moderno, em certo sentido, ele se forma a partir de choques com o catolicismo. A Reforma Protestante, a Revolução Francesa, a própria construção do capitalismo, a Igreja perde a hegemonia. E quando esse mundo moderno ele não gera os paraísos prometidos pelo iluminismo, pelo positivismo, a sensação de insatisfação, ela vou dizer que é uma consequência quase que natural, mas ao mesmo tempo há um certo movimento de nostalgia, um certo movimento de
nostalgia talvez não seja a palavra, mas da sensação de que a resposta poderia estar naquilo que foi abandonado. Esse que é o ponto. E também, assim, e aí começa a acontecer uma crítica a esse legado iluminista e positivista. Uma crítica não necessariamente religiosa, os religiosos também fazem, mas, por exemplo, um autor como Bergson foi muito importante. Inclusive, o Bergson foi uma espécie de elo entre, vamos chamar assim, materialistas e religiosos, porque várias pessoas foram para o Bergson e depois viveram uma conversão religiosa, né? Mas enfim, né? Ao mesmo tempo, né, que há todo um movimento intelectual, de reavivamento intelectual do catolicismo, nesse primeira metade do século XX, vamos falar, por exemplo, do neotomismo, e esse ambiente de resposta católica ao mundo moderno chegou ao Alceu através da militância política do Jackson de Figueiredo. Olha só uma carta do Alceu, que data de 1928, do Alceu para o Jackson. E hoje em dia, o mundo está marchando não para a anarquia, longe disso, mas para uma regularização feroz da vida. Uma socialização absoluta, um domínio absoluto do Estado, político como na Rússia ou econômico como nos Estados Unidos. E brevemente o homem vai precisar justamente de um neoliberalismo, de uma garantia de sua liberdade, de pensar e de educar seus filhos e de defender sua família contra toda a onipotência do Estado. E a campanha política toda de Chesterton e Belloc é baseada nessa evolução. Pode ser que o Brasil ainda tenha problemas diversos e que passe antes pela ditadura, como todo povo latino que não sabe governar-se. Mas a tendência do mundo é para reduzir o indivíduo a uma cifra, pelo comunismo ou pelo capitalismo anglo-americano. Olhem que interessante. Ele está fazendo um diagnóstico político, de algum modo sociopolítico, vamos colocar assim, de um processo de erosão do significado, e que isso aponta uma insatisfação com o mundo. O indivíduo é reduzido a uma cifra. E as duas soluções postas na mesa, pelo menos da maneira que ele enxerga, a solução do socialismo russo ou do capitalismo americano, não resolvem. As duas, no olhar do Alceu, reduzem o indivíduo a uma cifra, a pessoa a uma cifra. Aqui é uma preocupação antes sociopolítica, socioeconômica, do que metafísica. Só que essa insatisfação, progressivamente, vai desembocar numa metafísica, numa visão de que uma certa metafísica é o ponto de apoio necessário para a transformação do mundo. Essa insatisfação com o mundo transfigura-se no Alceu numa insatisfação com o seu ser no mundo, né? O seu ser no mundo. Como me colocar nesse mundo? E todo esse processo é acelerado por um evento trágico, que é a morte do Jackson de Figueiredo. Com a morte de Jackson de Figueiredo, o Alceu assume sua posição aí como católico, não só como católico, mas como um líder católico, porque nesse contexto, para o Alceu, converter-se é assumir um legado. Bom, para o Alceu, a conversão funcionou então como um retorno à igreja, mas numa condição distinta daquela da sua infância. Agora ele não é meramente um católico, ele é um intelectual engajado, ele é um militante. A fé deu ao Alceu um ponto de apoio a partir do qual ele poderia mover o mundo, um ponto fixo num fluxo de mudanças, por isso que ele dá a Deus a disponibilidade. E o Merton? O itinerário do Merton ele tem semelhanças e algumas diferenças com o do Alceu. A começar pelo ponto de chegada. O ponto de chegada do Alceu é um catolicismo militante, vamos colocar assim. O ponto de chegada do Thomas Merton é um mosteiro. É uma vida, vamos chamar, de contemplativa. Mas, ainda assim, o Merton parte de uma insatisfação. O Merton nasce em 1915, ou seja, no momento que o Alceu é um jovem, o Thomas Merton está nascendo. Mas ele também tem um juízo severo sobre esse mundo no qual ele nasceu. Claro que esse juízo é feito muito à frente. Ele está falando em 1948 sobre 1915. Mas ainda assim o juízo é bem severo. Olha só a forma que a Montanha dos Sete Patamares começa. No último dia de janeiro de 1915, sob o signo de Aquário, em tempo de uma grande guerra, a colar debaixo das sombras de certa montanha francesa frente à fronteira da Espanha, foi que vinha ao mundo. Conquanto livre por natureza e segundo a imagem de Deus, contudo
me tornei prisioneiro de minha própria violência e de meu próprio egoísmo, segundo a imagem do mundo em que nasci. Tal mundo era bem a imagem do inferno, cheio de homens como eu, amando Deus e, no entanto, detestando, e tendo nascido para amá-lo, mas em vez disso, vivendo no medo e no torvelinho de anseios contraditórios. Olha só, o mundo é marcado pela violência, pela contradição. E o Merton se coloca como um homem que é feito por esse mundo. E no decorrer da Montanha dos Sete Patamares, ele vai se colocar como um homem que também faz esse mundo. Há essa dialética entre fazer e o ser feito. E esse que é o ponto, né? Esse é o juízo. A infância e a juventude do Merton são marcadas por sucessivas perdas. Ele perde a mãe na infância, o pai na adolescência e os avós que cuidaram dele já na juventude. E, ao mesmo tempo, ele também vive uma vida pouco enraizada. Após a morte da mãe, ele segue o pai, que é um artista de modo nômade, vai para diversos lugares, acaba vivendo ali entre a França e a Inglaterra, principalmente. Academicamente, também vive entre dois ambientes, entre Columbia e Cambridge, acaba preferindo Cambridge, né? Prefere esse ambiente intelectual dos Estados Unidos. E ele é um jovem intelectual que vive sob o signo da insatisfação. E essa insatisfação é o sentimento que aparece em toda a sua trajetória até o mosteiro. Há nele um desejo de plenitude e de quietude, e também, por que não dizer, de enraizamento, que parece não ser resolvido até a sua entrada no mosteiro. A Montanha de Sete Patamares, como mencionei, ela é publicada 10 anos após a conversão do Merton. E ela é escrita já a partir da sua experiência como monge. Isso não pode ser colocado de lado. Tanto que a conversão para o Merton ela não é entendida como a chegada à igreja apenas, mas a própria vida monacal. Para o Merton, e aqui é um ponto fundamental, a conversão é a descoberta de uma vocação. No Alceu, a conversão é o assumir um legado. Então, de certa maneira, também assumir uma certa vocação, mas que vem à sombra de outro. Já para o Merton, é a descoberta de uma descoberta existencial de uma vocação. Reparem, não é apenas a conversão, tanto no Alceu como no Merton, não é apenas acreditar em Deus, mas, de certo modo, encontrar um lugar e uma maneira de estar com ele. E essa ideia vocacional, voltando só para o Merton, está desde o início e pouco a pouco vai se consolidando. Tanto que ele faz uma passagem inicial tenta entrar nos franciscanos, vive como professor num colégio franciscano. E diferente do Alceu, a conversão do Merton não levou primeiro à ação, mas à reclusão, ao silêncio. O movimento para a intervenção no mundo vem depois. Tanto Alceu quanto Merton, eles passam por mudanças após a sua conversão. O Merton se torna um escritor, vai intervindo cada vez mais no mundo, discute bastante com a questão da temática nuclear, da guerra do Vietnã. E o Alceu, usando a sua expressão, faz um movimento de passagem da autoridade à liberdade. O Merton cada vez mais está ligado à questão do ecumenismo. Enfim, eles passam por mudanças após a sua conversão. E esse ponto ele é muito importante, porque quando a gente pega esses relatos autobiográficos de conversão, as conversões são entendidas como ponto de chegada, mas a pessoa continua vivendo depois. Então, na verdade, às vezes é mais interessante pensar as conversões como pontos de partida, ou também como pontos de partida. Pontos de partidas fundamentais que trazem novos desafios, e desafios enormes, né? Desafios enormes. Essas novas reconfigurações do eu trazem novas formas de agir, novas pautas para a ação. E o seguinte, né? O mundo moderno ele é caracterizado por aquilo que o filósofo canadense Charles Taylor chamou de pressões cruzadas. Isso significa o quê? Que nenhuma crença é única. Todos nós, independente daquilo que acreditemos, estamos expostos o tempo inteiro a diversas maneiras de ser, de maneiras de pensar, de maneiras de sentir. E essas diversas maneiras de ser, pensar e sentir exercem força sobre nós. O Charles Taylor chama nossa época de era secular, e ele vai dizer que a característica central dessa era secular
é a ausência de monopólio da crença. Há sempre diversas crenças. Isso impede uma crença ingênua, uma crença não problematizada. Porque essa crença, ou não crença, a gente pode chamar assim, porque pode ser, por exemplo, a negação, mas mesmo a negação de certa crença, ela está sempre sujeita ao contato com o contraditório, né? Então esse é o mundo que nós vivemos. E esse mundo, essa constante existência de pressões cruzadas, ela está dentro de nós, né? E uma conversão é uma reordenação dessas pressões cruzadas dentro de si, não a eliminação delas. Esse novo reordenamento dá um ponto de partida para lidar com essas pressões cruzadas. E por isso, minha gente, que essas pressões cruzadas continuam existindo e elas vão, a partir dessa nova configuração do eu, que no caso do Alceu Amoroso Lima foi esse católico militante, essa porta-voz do catolicismo brasileiro, no caso do Merton, um monge um escritor que se tornou monge, depois um monge que se torna escritor e cada vez mais vai falando ao mundo, eles vivem conversões dentro da conversão. Eles vivem conversões dentro da conversão, são trajetórias longas. Então, após a conversão, nos marcos colocados por ela, há outras conversões. Porque eles vão continuar lidando com essas pressões cruzadas. E vão ter que fazer reconfigurações, ainda que em marcos distintos, né? Reconfigurações do eu a partir de marcos distintos, ao lidar também com mudanças que o mundo está passando. Enfim, minha gente, aqui, a guisa de conclusão, já passei um pouco do meu tempo, é só sinalizar isso, né? Que pensar os processos de conversão é pensar reconfigurações do eu feitas a partir desse mundo moderno onde não há crenças ingênuas, onde toda a crença é problematizada, e nós reconfiguramos, e nós, quando alguém passa o processo de conversão, reconfigura, e tem um ponto de partida para lidar com essas pressões cruzadas. No caso do Alceu, foi o catolicismo, mas a partir de uma atuação leiga militante. No caso do Merton, foi o catolicismo a partir de uma vertente mais contemplativa. Enfim, é um começo de uma discussão, espero que tenha sido interessante, sigo à disposição para perguntas. Obrigado, minha gente. Olá a todos, a todas que esse ano de 2021 participam de mais essa edição da Jornada Tristão de Ataíde. A Jornada Tristão de Ataíde, ela é patrocinada por um grupo de intelectuais e de animadores culturais e animadores da memória do Dr. Alceu Amoroso Lima. E nós temos já ao longo de vários anos feito esses encontros. Durante muito tempo foi presencial em diversas instituições entre Rio, São Paulo, Minas Gerais. E desde o ano passado, por conta da situação da pandemia, a gente tem feito essa versão virtual. Então, esse vídeo fica gravado, esse vídeo fica à disposição no site alceumorosolima.com.br. E a gente, então, quer saudar, não só saudar quem está me assistindo agora por essa palestra, mas também no futuro, porque a gente não sabe quem me assiste, quem nos escuta, quem nos assiste no futuro, uma vez que essa palestra fica disponível no respectivo site. Eu sou o professor Leandro Garcia, sou professor de literatura brasileira da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG, e pesquisador titular do Museu Imperial de Petrópolis. E há muitos anos que eu sou assim, um grande entusiasta da obra e do legado de Alceu Amoroso Lima, que eu acho, sem medo de exagerar, um dos maiores intelectuais que nós tivemos no século XX, não apenas em nível de Brasil, mas em nível de mundo, e principalmente pelo fato de que Dr. Alceu, em vida, fez várias articulações intelectuais com outros países, com intelectuais de outros continentes. Então eu acho que Dr. Alceu criou uma verdadeira rede de sociabilidade intelectual durante o seu tempo, durante a sua vida, o que confirma que ele ultrapassou os limites do Brasil em termos de pensamento, em termos de aplicação do seu pensamento, de aplicação de ideias. Eu acho que isso é fundamental quando nós pensamos na figura do intelectual e na figura desse intelectual humanista que foi Alceu Amoroso Lima. E nessa perspectiva que este ano a jornada quer trazer à baila
o imenso diálogo e, na minha opinião, o imenso legado da amizade entre Alceu Moroso Lima e Thomas Merton. Eu acho que foi uma decisão muito justa e muito necessária da equipe curadora deste evento, de pensar esta relação que nós nunca tínhamos pensado, Alceu e Thomas Merton, e que foi uma relação e que foi uma amizade que durou tanto tempo, tantos anos, e que frutificou tanto, né, aqui no Brasil e fora do Brasil, mas eu acho que foi muito feliz a decisão de aproximar Alceu e Merton. Então é nesse sentido que eu quero trazer aqui um pouco da minha reflexão sobre esse contato de Dr. Alceu com Thomas Merton, que foi um contato assim, de poucos momentos pessoais. Praticamente, até onde eu sei, só estiveram juntos uma única vez, no início dos anos 50, nos Estados Unidos, quando o Dr. Alceu morava nos Estados Unidos. Ele morou em Washington entre 51 e 53, por conta da União Pan-Americana, do Departamento de Cultura da União Pan-Americana, o qual ele presidia. Então ele aproveita uma viagem ao interior dos Estados Unidos, ao Kentucky, e vai até o mosteiro do Getsemane para conhecer pessoalmente Thomas Merton, uma vez que ele, Alceu, conhecia Merton através da leitura, de leituras que ele, Alceu, fizera da obra de Merton. Então ele vai materializar essa amizade, vamos dizer assim, conhecendo pessoalmente o grande monge do Kentucky. E é nesse sentido que esse encontro pessoal no início dos anos 50 frutificou muito até a morte de Merton no final dos anos 60, porque através não só do contato da carta, da correspondência, da epistolografia, mas principalmente pelo imenso trabalho que Alceu fez de divulgar no Brasil a obra de Merton, especialmente com traduções, publicações. E o próprio Merton, que agradece e reconhece isso até os seus últimos dias, ele tem a certeza, e ele não esconde de ninguém, que ele só era lido no Brasil por conta e por causa do empenho de Alceu Moroso Lima. Então acho que isso é muito importante de se deixar claro, essa dimensão, digamos assim, até didática da amizade. Ou seja, a amizade, ela proporciona, inclusive, a reverberação da obra literária, da obra intelectual, da obra filosófica, da obra teológica de Merton no Brasil, a amizade entre ele e Dr. Alceu. E nesse sentido que eu acho que o arquivo de Alceu Moroso Lima, salvaguardado no Centro Alceu Moroso Lima para a Liberdade, em Petrópolis, é aquilo que nós chamamos de clássico. Há um certo clichê em relação à ideia do clássico. O clichê é sempre aquela ideia de que o clássico é o que não envelhece. De fato, eu acho que isso é uma verdade, não questiono isso, mas eu avançaria um pouco na ideia de clássico. Eu acho que clássico é sim aquilo que não envelhece, mas clássico é também aquilo que está sempre trazendo algo novo, aquilo que está sendo provocando uma concepção nova, a obra, o livro, seja lá o que for, que está sempre provocando uma nova interpretação. Eu acho que o arquivo de Dr. Alceu é um arquivo clássico, por quê? Porque ele sempre nos proporciona uma nova interpretação, uma nova abordagem, um novo conhecimento. O arquivo de Dr. Alceu, ele sempre alarga o nosso horizonte investigativo. E por isso, na minha opinião, ele é clássico. Ele é clássico nesse sentido. E é neste arquivo que nós temos uma pequena parcela relativa a Thomas Merton. Não é muita coisa, são poucas cartas. Eu acho que até houve mais cartas, mas não estão lá conosco, não estão no arquivo. E na biblioteca, porque vários dos livros de Merton, com belíssimas dedicatórias ao Dr. Alceu, estão na biblioteca do Centro Alceu em Petrópolis. Então eu acho que essa junção de arquivo e biblioteca, no caso de Alceu Moroso Lima, é o que para mim configura mais como essa ideia do clássico, como aquilo que tem sempre a nos dizer, sempre a reconfigurar preceitos e hipóteses e teses, vamos dizer assim. E eu acho que a proximidade de Alceu com Merton se deu muito pela questão de que ambos foram convertidos. Ou seja, naquele seu belíssimo livro A Montanha dos Sete Patamares, Thomas Merton narra, eu diria até com certa dramaticidade, o que foi a sua conversão. Porque tanto ele quanto Alceu não tiveram uma conversão
ao catolicismo do tipo como foi a conversão de São Paulo, lá no Novo Testamento, ou seja, aquela concepção abrupta, aquela conversão, né, de cair do cavalo, entendeu? Aquela conversão de uma hora para outra você está cego e passa a enxergar, entre aspas. Então aquele modelo, aquela experiência de conversão abrupta, que é talvez o exemplo mais óbvio para a gente, seja a conversão paulina, não foi o caso de Dr. Alceu, que manteve uma correspondência imensa com Jacques de Figueiredo e com o padre Leonel Franca, até chegar realmente em agosto de 1928 e ele materializar a sua conversão, seu retorno à igreja. Foi algo doído. E foi o caso de Merton, que ele narra de forma, na minha opinião, dramática, no seu belo livro A Montanha dos Sete Patamares. Por quê? Porque a conversão religiosa não é algo que você se instala. A conversão religiosa, ela mexe com todo o íntimo da pessoa. A conversão religiosa, ela cava um verdadeiro buraco em algumas pessoas. Por quê? Porque é muita coisa que você tem que questionar, que você tem que abandonar, é muita coisa que você tem que repensar, que você tem de reconsiderar. Então não é fácil para o convertido tomar essa decisão. Como não foi fácil para o jovem Merton, que participou na sua juventude de vários grupos revolucionários de esquerda. Merton foi um marxista, daqueles marxistas mais autênticos, sabe? Marxista e em alguns momentos comunista, até o tutano. Ele, quando aluno da Universidade de Columbia, em Nova York, ele participou de vários grupos de esquerda, ou até alguns deles de uma extrema esquerda, vamos dizer assim. Então você deixar isso tudo e abraçar a fé católica e, mais além, a vida religiosa no mosteiro trapista, um mosteiro cuja ordem e cuja regra é muito conhecida pela solidão, pelo silêncio, pelo voto de silêncio, inclusive, que os monges fazem, e pelo total abandono do mundo, essa ideia de abandono realmente do mundo, a ponto de trocar de nome, abandonar tudo, fazer testamento, abrindo mão de bens materiais, caso o rapaz, o jovem, os tenha. E você tem que abrir mão disso tudo, inclusive documentalmente, de forma testamentária, para você adentrar a um mosteiro trapista, a ordem, a vida religiosa trapista. Isso não é fácil, especialmente para um rapaz que vem de uma família muito liberal, um rapaz, no caso Merton, né, que teve uma formação na Europa, entre a Europa e os Estados Unidos, ou seja, Merton teve uma formação cosmopolita. Estudou na Inglaterra, estudou em Cambridge, estudou em Colômbia, nos Estados Unidos, em Nova York, passou pela França por um bom tempo em Paris. O pai era pintor, era artista. Então, é um camarada que teve uma vida, digamos assim, bem liberal, mundana, cosmopolita, e de repente se encarcera literalmente, né? Embora a gente até questione essa ideia do cárcere, mas se encarcera dentro de um mosteiro. Então, não é fácil. Então o processo de conversão foi muito difícil, e eu acho que isso aproximou muito os dois, aproximou muito Merton e Alceu, porque Alceu também passou por um processo muito longo e muito até dramático de conversão, na minha opinião. E é nesse sentido que a conversão, ela gera mais problemas do que solução. Ou seja, o convertido não é aquele que, encontrei Jesus, encontrei Deus e agora eu estou bem. Não, pelo contrário. A conversão para ambos foi aquilo que lhes trouxe mais drama existencial, na minha opinião. Mário de Andrade, em correspondência ao Alceu Moroso Lima, quando acontece a conversão, quando se oficializa a conversão de Alceu em 28, Mário diz claramente, não só para Alceu, como para vários amigos em comum, que Alceu ia perder a liberdade de ser quem ele era. Ele ia perder a liberdade de ser o crítico literário que ele estava sendo desde 1919, quando ele começa na crítica. Ou seja, agora, segundo Mário, Alceu pensaria de acordo com a igreja, de acordo com o catolicismo, e não mais de acordo com os seus preceitos pessoais. Então, em geral, o recém-convertido, o neoconvertido, ele sofre até muito preconceito. Foi o caso de Merton, foi o caso de Alceu e de vários outros convertidos famosos na literatura e na história. E é interessante que quando Alceu vai conhecer Merton no Kentucky, lá no mosteiro de Getsemane, Merton não gostava muito de receber visitantes, porque ele vivia um verdadeiro tormento de gente procurando ele. Desde os anos 40, estamos aqui no início dos anos 50, mas desde os anos 40 ele vem publicando muito e se torna um verdadeiro best-seller mundial, não apenas norte-americano, mas mundial.
E nisso era uma enxurrada de cartas que ele recebia, segundo no diário dele, ele não dava conta de responder 10% da correspondência dele. Então era uma enxurrada de cartas, uma enxurrada de repórteres, gente querendo entrevistar, pessoas o procurando. Então ele recusava muito a visita das pessoas, muito mesmo. Se isolava, dizia que não estava no mosteiro, e estava muitas vezes. E quando ele recebe a carta de Dr. Alceu, preparando a visita, preparando a sua ida ao Getsemane, ele não só possibilita, afirma que Alceu podia ir, como quando ele chega no mosteiro, o monge que os recebe o Dr. Alceu, sua esposa e seus 2 filhos mais novos que estavam, né, com ele nos Estados Unidos, parece que Alceu já estava sendo esperado. Parece que não estava. E para surpresa de Alceu, Merton vem falar para ele o seguinte: eu o conheci através de Bernanos. Isso é muito interessante, que estamos falando de Georges Bernanos, outro grande amigo epistolar, outro grande escritor católico francês, amigo do Dr. Alceu. Por quê? Porque logo assim que Bernanos faleceu, nos anos 40, a revista Esprit, que era uma revista católica francesa, publicou várias cartas entre Alceu e Bernanos. Não todas, mas talvez as principais. E Merton leu essa edição da revista Esprit e leu as cartas trocadas entre Bernanos e Alceu. Então ele ficou na expectativa quem era Alceu Moroso Lima, uma vez que esse camarada trocou cartas com Georges Bernanos. Merton admirava deveras Georges Bernanos. Então, quando o Alceu se encontra com Merton no Getsemane, ele fala: você chegou até mim através de Bernanos. E foi nesse sentido, né, de que Bernanos fez esse, digamos assim, sem saber, sem esperar, fez essa ponte entre Alceu e Merton. Ora, a grande questão, eu acho, na minha opinião, a grande questão de Merton que atrai Alceu é essa abertura ao mistério. Claro que o Alceu que vai conhecer Thomas Merton já não é o mesmo Alceu da conversão lá dos anos 20. Não é o mesmo Alceu católico, aquele, digamos assim, aquele catolicão do tipo Jackson de Figueiredo. Não é. Já é um Alceu em profunda ebulição de mudança. Já é um Alceu profundamente marcado pelo humanismo integral de Maritain. É um Alceu profundamente marcado pela renovação teológica do padre Yves Congar, do cardeal Yves Congar, que foi um dos teólogos do Vaticano II. É um Alceu profundamente marcado pela ideia de que o cristianismo não é a única via, não é a única via, é uma das vias. E isso em Merton ele encontra um porto seguro, porque na década de 50, mas principalmente no início dos anos 60, quando já estava se pensando a renovação que viria com o Concílio Vaticano II, Merton é aquele que já tinha viajado para o Oriente, é aquele que já tinha estado em contato com as teologias orientais, especialmente com o Zen budismo. Então, Merton adianta em décadas a questão de todo o debate teológico em torno do pluralismo religioso, em torno da convivência pacífica entre as religiões, em torno da verdade que cada religião possui e que não existe uma única verdade, vamos dizer assim, que seja a única e as outras sejam excludentes. Ou seja, é esse Merton que pesquisa e que acredita piamente que o bem comum não está apenas no cristianismo, mas o bem também está a construção da solidariedade, a construção do mundo humanizado, a construção da justiça e da paz está também em outras religiões. É esse Merton que atrai Alceu. Não só lá nos anos 50, mas principalmente no início dos anos 60, quando Merton se aproxima de uma forma integral das teologias orientais, das religiões orientais. Então eu acho que é esse Merton que busca a verdade em outras vias, é essa busca que atrai Alceu. Eu acho que Alceu é profundamente marcado por essa dimensão mertoniana. Ou seja, ele busca o humanismo em Maritain, ele busca a renovação teológica em diálogo com a política em Yves Congar, e ele busca em Merton esse diálogo interreligioso. E Merton consegue. Por quê? Porque Merton ele é um homem profundamente crente. É um homem que faz uma profunda experiência de Deus, uma profunda experiência de vazio de si e preenchimento do divino, e preenchimento do sagrado. E esse sagrado que Merton começa a ser preenchido e fazer experiência, especialmente nos seus últimos anos de vida, é um sagrado muito múltiplo, não é apenas um sagrado cristão, mas é um sagrado, inclusive, de outras tradições milenares de crença.
e especialmente de crenças politeístas, especialmente através do hinduísmo, que nós sabemos que é uma das religiões mais politeístas que se tem notícia. E eles trocaram cartas, poucas cartas, não muitas, mas no acervo de Dr. Alceu em Petrópolis, nós temos uma carta que eu acho espetacular de Thomas Merton, uma carta que Merton manda para Alceu em 21 de novembro de 1961, onde no primeiro parágrafo ele fala: eu amo os poetas brasileiros. Eu adoro essa ideia de Merton falando que ama os poetas brasileiros. E cita nominalmente Jorge Lima, Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade. E ele fala: eu gostaria muito de traduzir Jorge de Lima. Isso para mim foi um verdadeiro achado, porque eu estou em fase final de organização da correspondência de Alceu com Jorge de Lima. Ou seja, eu não sabia que havia essa ponte entre Merton, Alceu e Jorge Lima, uma vez que os livros de Jorge Lima chegaram até Merton via Alceu. Isso para mim foi um verdadeiro achado. Então, nessa carta de 21 de novembro de 61, ele fala: eu amo os poetas brasileiros e gostaria de traduzir Jorge Lima. Obrigado pelo envio. Ou seja, então Alceu que mandou Jorge Lima, mandou Bandeira e mandou Drummond para Merton ler lá nos Estados Unidos. É nessa carta que Merton fala que o cristianismo está desaparecendo numa área de sombras e incertezas. Eu acho espetacular isso porque estávamos em plena Guerra Fria, a carta de 61. Então, nesse período de Guerra Fria, já se falava nesse cristianismo que sofria perigos e ameaças por conta de quê? De fanatismos religiosos. Então é nesse sentido que ele fala também que a igreja não pode sobreviver se o homem for destruído. Eu acho que com essa frase eu termino aqui a minha fala, ou seja, a igreja não pode sobreviver se o homem for destruído. Por quê? Porque faz parte desse grande projeto humanista de Merton, de Alceu e o que os interligou. Então, em linhas gerais, é isso que eu gostaria de falar com vocês. Peço desculpas não ficar para os debates, porque coincidiu esse ano da jornada ser no período que eu estou de férias e estou fora do Brasil nesse momento, então não queria, digamos assim, usar o período de férias para poder fazer isso, porque eu estou há 2 anos sem conseguir tirar minhas férias com a minha família, mas fica aqui essa bela mensagem e repito a frase final dessa carta de Merton para Alceu: a igreja não pode sobreviver se o homem for destruído. Por quê? Porque Deus está presente na dignidade da criação, especialmente na dignidade do homem e da criação humana. Se essa dignidade for corrompida, se essa dignidade for assaltada, o homem não sobrevive, a divindade não sobrevive e a própria igreja também, segundo ele, não pode sobreviver. Então é isso que eu gostaria de falar com vocês. Muito obrigado pela atenção, pela audiência. Espero que essa jornada realmente traga novos frutos e bons frutos, como todo ano ela tem trazido. Um forte abraço a todos.